Vamos iniciar um podcast muito especial, um episódio para nós muito importante, que envolve o podcast da Menezes Nibor Sociedade de Advogados, a nossa iniciativa de tentar eh, gerar conteúdo de relevância para as pessoas, para o público em geral. Eh, Nós hoje temos uma oportunidade ímpar de poder compartilhar com um dos principais entendedores do agronegócio no Brasil, o André Pessoa, saber explorar um pouco mais sobre esse segmento importantíssimo da economia brasileira, acompanhado do meu sócio Pedro Etchepari, que se juntou ao escritório há pouco tempo e que é o especialista do escritório na área do agronegócio. Nós dois estamos muito felizes de poder contar contigo hoje, André, e na expectativa de que a gente realmente consiga aproveitar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência, para a gente levar isso para os nossos ouvintes. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar aqui com vocês, com você, com o Pedro, né? A gente já há muito tempo trabalha com o escritório de vocês e ficamos super felizes aí com essa aproximação cada vez maior que vocês têm tido aí com o agronegócio, né? A gente lá na AgroConsult fica sempre muito feliz quando a gente vê outras empresas relevantes aqui no nosso ambiente, né, de Santa Catarina, especialmente aqui de Florianópolis, participando do agronegócio, porque a gente é meio um peixe fora d'água aqui, né? A gente acompanha o agronegócio do Brasil inteiro a partir de Florianópolis, que é uma coisa relativamente exótica, assim, né? Quando eu falo para os nossos clientes aí do Brasil todo que a gente fica aqui em Floripa, é sempre uma surpresa, né? Então é bom saber que a gente está em boa companhia, que vocês também estão entrando com tudo aí no agronegócio, então isso é uma satisfação para a gente e sempre é uma oportunidade muito boa da gente trocar ideias. Então eu que agradeço o convite. O André, Pedro, é membro de conselho de administração de várias empresas, sócio fundador da AgroConsult, uma consultoria que atua no Brasil inteiro, em vários segmentos, inclusive de análise de dados, de consultoria direta. Tem um grupo de 60 profissionais na AgroConsult hoje. 70 hoje. 70, olha. É, e enfim, tenho a felicidade de ter participado um pouco da parte documental, burocrática, formal dessa história. É verdade, é verdade. O AgroConsult foi. Vocês nos acompanham desde o começo aqui, né, Estamos André? há um Acho tempinho. que... E reconheço que quando chegou pela primeira vez uma empresa ligada ao agronegócio em Florianópolis, olha que sorte. consultoria, né? De consultoria. Mas vamos lá. Vou passar a palavra para o Pedro para falares um pouquinho sobre as tuas recentes incursões aí no território brasileiro, nas feiras do agronegócio. E o que você acha que o André poderia começar comentando com a gente? Olha, primeiramente, um prazer estar com esses dois Andrés, né? Primeiro, meu eterno professor, referência em direito empresarial, e o André também uma referência na parte do agronegócio no Brasil, reconhecido, né? Muito. André, pessoa, queria falar contigo, a gente bater um papo, assim, com relação aos impactos, o desenvolvimento, né? A gente tem, o Brasil é muito dependente das políticas do agronegócio, né? Qual que é o impacto dessas políticas no desenvolvimento do agronegócio que tem acontecido hoje em dia? Olha, Pedro, o agronegócio brasileiro tem, né, uma correlação muito forte do seu sucesso recente, né, com políticas públicas executadas há algum tempo atrás, né? Especialmente na década de 70, com o desenvolvimento de uma tecnologia adaptada às condições subtropicais do Brasil. Isso se deve, em grande medida, ao esforço da Embrapa, né, quando a Embrapa foi criada. Não só a Embrapa, alguns institutos também estaduais de pesquisa, algumas universidades também, né, que têm ciências agrárias aí, contribuíram para esse desenvolvimento, mas fortemente apoiado naquele período lá da década de 70 e da década de 80 por políticas públicas que incentivavam, por exemplo, a transferência de crédito para o setor, e esse crédito foi o motor da adoção da tecnologia que muitas vezes estava sendo gerada nos institutos de pesquisa, né? Então, a gente começou ali naquele momento a ter uma dinâmica de incorporação de tecnologia que levava ao crescimento da produtividade, né? Então, esse foi o grande motor do desenvolvimento do agronegócio que a gente vê hoje, né? É claro que hoje depende muito menos dessas políticas, né, públicas. A gente tem a própria parte de desenvolvimento tecnológico, com a presença maciça de
todos os grandes players globais, né, de indústrias como de máquinas, como de defensivos, fertilizantes, sementes, eles têm o Brasil como E a tecnologia no agro, ela tá sempre na frente, né? Que ela é o é oxigênio nosso, oxigênio. né? Assim, o Brasil aprendeu a se desenvolver na agricultura. Claro que a gente tem aqui dotações importantes naturais, né? Como solos, um território abundante, com temperatura, com uma boa pluviosidade, né? Isso tudo facilita, né? As condições naturais que a gente tem, mas a gente precisou de muita tecnologia, porque a agricultura no mundo inteiro ela se desenvolveu basicamente nas regiões temperadas do mundo. E aquilo que era feito na Europa, aquilo que era feito na Argentina, aquilo que era feito, né, pegar a Austrália, só para não ficar na Europa, mas nos Estados Unidos, Canadá, não necessariamente se adaptava às condições de produção do Brasil, que é tipicamente um país mais tropical, né? A gente aqui no sul do país, a gente está um pouquinho na transição entre o que acontece no Cerrado brasileiro e o que acontece mais ao sul da América do Sul, mas a gente precisou desenvolver tecnologia própria, né? E isso foi feito com política pública lá atrás e com um grande esforço dos agricultores brasileiros em adotarem e adaptarem a tecnologia às nossas condições de cultivo. E a gente fez algumas revoluções aqui, né? Por exemplo, a braquiária para toda a área de pecuária uma inovação introduzida pela Embrapa, o plantio direto, né, que se realiza hoje na área de grãos do Brasil, né, também é uma adaptação, né, feita aqui para as nossas condições de cultivo. Então, a gente tem um legado, né, dessas políticas públicas que contribuiu para essa trajetória. Hoje em dia, o setor já está maduro o suficiente, desenvolveu outros mecanismos. Claro, ainda se dá uma atenção muito grande ao Plano Safra, né? Sim, sim. Vem, Até semana que vem a gente tem o a Plano Safra 24, 25 aí, né? Ele é relevante para alguns segmentos, né? Especialmente cooperativas. Aqui no sul do Brasil é muito importante, porque as cooperativas acabam sendo o veículo de distribuição desse crédito e é muito relevante para pequenos e médios produtores. Mas se a gente olhar no contexto geral do financiamento da agricultura brasileira, o crédito que vem, digamos, através desses mecanismos do Plano Safra, ele já representa uma fatia muito pequena de tudo que é investido para movimentar o agro, né? E teve essa situação agora que em 2020, né, a gente teve a Lei do Agro, que é a Sim. 13.986, né, que ela modernizou até as formas de financiamento do... Exatamente. A gente vem criando um arcabouço de legislação e de ambiente de negócios muito favorável ao financiamento privado, né? Não só a participação maior dos bancos através das suas tesourarias, mas a aproximação do mercado de capitais, do financiamento do agronegócio através dos títulos do agronegócio. CPR, né? Teve o maior volume de colocação. CPR, os CRAs, né? Os CRAs, né? Que tomaram um fôlego muito grande. Agora, mais recentemente, o FIAGRO, né? Que o ano passado teve mais de 100% de crescimento em relação a 2022, né? Eu brinco até, André, a Faria Lima parece que começou a olhar para outros lugares, né? Que antes ela só ficava muito direcionado ali, né? Então começou a olhar para o interior também, né? É verdade. Isso que eu estava ilustrando, assim. Esta participação do capital privado de risco, que não necessariamente está dentro do arcabouço regulamentado do crédito rural tradicional, hoje ele representa, junto com os recursos dos próprios produtores, mais de 2/3 do financiamento da agricultura. Claro que aí também a gente tem que levar em consideração o financiamento feito por provedores de tecnologia, serviços, né? As tradings, por exemplo, participam muito do financiamento, a indústria de insumos, principalmente a indústria de defensivos, participa muito, né, do financiamento dos seus clientes. Mas esse crédito ele já é um crédito que independe da política pública ou das restrições do orçamento público, né, de quanto que o Tesouro vai disponibilizar de recursos para equalização de taxa de juros, e que é um sinal de vitalidade do setor, né? A gente, se voltar 20 anos atrás e dissesse, olha, esse ano vai reduzir o recurso para o Plano Safra, podia contar com uma crise de abastecimento no ano seguinte, né? E agora não é assim, né? Mesmo com as restrições que a gente tem da dotação pública, o setor consegue ter uma vitalidade e ser suficientemente atraente para conseguir o seu financiamento basicamente pautado no crédito privado.
E isso também é uma sinalização de quão, vamos dizer, bom, Bom, né, tão boa está a performance do Eu setor. ia dizer isso, né? Uma competitividade boa do nosso país nesse setor, quando a gente compara, por exemplo, com os europeus, numa super dependência da política agrícola comum, dos fundos europeus de financiamento, que se não existissem, acho que ninguém ficava na Exato. agricultura lá, É, absolutamente, não teria produção, né? exatamente, André. Então a gente conseguiu fazer aqui um modelo de produção ultra sustentável, é bom que se diga, né? A gente tem uma série de práticas agrícolas no nosso modelo que dotam o Brasil de uma excepcional competitividade, mas sem abrir mão da sustentabilidade, né? Que é um dos requisitos hoje que o mercado coloca nos produtos que são transacionados no mercado internacional. E esse modelo, ele permitiu já que o Brasil faça quase que plenamente nas suas fazendas 2 safras de grãos, né? Aqui no sul a gente faz soja, depois trigo, mais para o cerrado a turma faz soja, depois faz o milho ou algodão, e já estamos já em muitas fazendas no Brasil, no cerrado e aqui no sul, indo para a 3ª safra, que é a combinação da agricultura com a pecuária, né? Quando você faz ali, depois da safra de grãos, uma parte do ano uma cobertura de capim e engorda boi. Na mesma área em que você já teve 2 receitas, você tem a 3ª receita, né? Então, isso é uma característica única. Nenhum outro país relevante do ponto de vista dos nossos competidores é capaz de fazer 2 safras ou 3 safras na mesma área no mesmo ano, né? Então, isso É é verdade, e boa parte dos países produtores tem neve, por exemplo, que neve ocupa por 3, metade do 4 ano, né? meses, né? Exato. Aí tem até um vídeo na internet que é um balizador para mim, que eu vejo a produção do Brasil há 30 anos atrás, de soja, era o 10º maior produtor, e os Estados Unidos na frente sempre. Sim. E o crescimento que veio ali nos anos 80, 90, chega a 2000, ali ele inverte, o Brasil abre muito nos Estados Unidos na parte de produção de soja, né? Na parte de produção de soja, nós temos pelo menos 10 cadeias aí importantes no agronegócio, em que o Brasil é ou o primeiro ou o segundo maior produtor e exportador mundial. Soja, a gente é o primeiro produtor e exportador, carne bovina, papel e celulose. Esse ano atingimos a liderança no algodão, né? O ano passado fomos líderes na Que não é exportação. fácil, né? Não é Não é fácil. fácil produzir algodão, né? Os Estados Unidos sempre foi hegemonicamente o líder na produção e na exportação de algodão no mundo. Esse ano nós ultrapassamos na produção e na exportação. O ano passado nós conseguimos um feito inédito, que a gente exportou mais milho do que os Estados Unidos, né? Os americanos não... É mais ou menos para eles como perder a Olimpíada no basquete, né? Perder a liderança na exportação de milho, que sempre foi o principal produto da economia agrícola americana. Então, a gente consegue também proeminência em alguns outros setores. Aqui, Santa Catarina é um exemplo, né, na exportação de outras proteínas, como é o caso de carne de frango, como é o caso de carne suína. E a cada ano a gente acrescenta uma cadeia nova nessa lista de produtos Liderança. em que o Brasil está na liderança. Se não está ali no primeiro, no segundo lugar, está ali entre os 5 principais produtores mundiais, cada vez mais exportando, né? Diversificando os nossos destinos, né? A gente não é sino-dependente, né? É claro que a China é o maior comprador dos nossos produtos, mas o Brasil tem uma pauta bem diversificada de produtos e de clientes no mercado internacional. Na pandemia, isso foi muito relevante. Muito. Muitos países fecharam suas fronteiras, né? Com medo de desabastecimento por conta da pandemia, e o Brasil avançou, não só atendendo a sua população, e diga-se de passagem, não faltou aquelas cenas que nós vimos durante a pandemia em muitos lugares do mundo, que eram prateleiras vazias. Aqui no Brasil nós não tivemos isso, né? A parte de alimentos aqui foi plenamente abastecida, e avançamos para um grande número de países que passaram a ser nossos clientes durante o período da E pandemia, acho que até né? grandes grupos também, né? Que a gente vê que estão muito ali no Nordeste brasileiro, né? Vários grupos europeus que são proprietários, né, de indústrias na região para questão de frutas. A gente vê muitas frutas que a gente nem tem no nosso mercado aqui nacional, que são amplamente exportadas. Sim, sim, Eu acho que sim. até a pandemia acelerou também um pouco esse processo Sim, essa globalização do agronegócio brasileiro, né, não é só, vamos dizer, de mão única, né? A gente tem aqui, sempre contou,
com a presença do capital estrangeiro no Brasil, trazendo tecnologia, trazendo financiamento, né? Então, e trazendo o principal ativo, né, que são os agricultores. Se a gente voltar, não precisa ir muito longe, há 3 gerações, 4 gerações atrás, a maior parte das famílias agricultoras hoje no Brasil que se destacam na produção agrícola eram imigrantes, né? Eu costumo dizer que esse é o primeiro capital internacional relevante que veio para a agricultura brasileira, são os agricultores. Eu faço muita palestra por aí no Brasil todo e de vez em quando eu tenho a curiosidade de dar uma olhada na lista de presenças, né? E é impressionante, André, você não encontra sobrenomes tipicamente portugueses, né? Os sobrenomes são italianos, são alemães, são japoneses, né? São russos, né? Pessoas do mundo inteiro que vieram para cá e foram abraçadas pela agricultura brasileira e suas oportunidades, e hoje muitos deles voltam a fazer ligações com as suas origens, trazendo empresas, continuando trazendo tecnologia e levando nossos produtos para fora. Né? Abrindo mercado também. Também abrindo mercado. Nós falamos só de coisa boa, mas tem várias ameaças e desafios no segmento também. Esse ano foi um ano particularmente complicado, já teve um índice de recuperações judiciais bastante elevado, que pode vir a restringir algumas formas de crédito no ano que vem. Enfim. É verdade. Como é que tá esse ano, bom, aqui vale fazer um parêntese, que é assim, a agricultura tipicamente vive de ciclos, né? Principalmente as commodities, né? Tem ciclos de alta, ciclo de baixa. Preço da soja que o diga, né? Os preços flutuam, né? E eles, em geral, flutuam com ciclos. Então, quando a gente está numa fase de ciclo de alta, não é um ano só. Em geral, são 2, 3, 4 anos. Quando entra na baixa, também 2, 3, 4 anos. Os agricultores estão acostumados com isso. Esses ciclos têm ficado cada vez mais frequentes pelas influências diversas, principalmente do clima. A volatilidade do clima tem aumentado. E nós estamos agora numa fase de transição aqui no Brasil, especialmente no mercado de grãos, né? Nós tivemos uma fase exuberante de rentabilidades muito altas durante 2020 até 2022, né? E agora estamos na fase de ajuste, né? Então as margens baixaram. Nós ainda tivemos esse ano um episódio raro, né? Se não único, que foi o efeito do El Niño e da Laninha. No Brasil, eles são tipicamente assim, em anos de El Niño, a gente tem problemas no Nordeste do Brasil e tem excesso de chuva aqui no Sul. E nós vimos o excesso de chuva aqui no Sul, mas não vimos um El Niño tão severo assim no Nordeste do Brasil. Mas ele deslocou um pouquinho e atingiu o Mato Grosso, que é uma região que é o maior estado produtor brasileiro, tem uma estabilidade climática muito grande, e esse ano teve uma seca que levou 20% da safra de soja, né? Nos anos de Laninha, ao contrário, normalmente fica seco aqui no sul e chove um pouco mais lá no Nordeste, né? Nós estamos numa transição de El Niño para Laninha. Então, esse último ano não foi um ano tão bom assim em termos de produtividade de soja, até o milho e as segundas culturas, né, milho e algodão, vai bem esse ano, mas combinado com a questão da redução dos preços, nós tivemos um aperto muito grande nas margens, né? Agora, isso, André, não justifica o que a gente assistiu no começo do ano no Mato Grosso, por exemplo, de recuperações judiciais que foram banalizadas. O instrumento da recuperação judicial para produtor rural é um instrumento legítimo. Vocês, como advogados, sabem disso melhor do que eu. Ele está previsto na legislação, é legítimo, mas ele é um instrumento para ser usado em última instância, né? Depois que todas as tentativas de negociação entre cliente e credor, seja uma instituição financeira, seja uma outra empresa fornecedora de crédito, quando todas as negociações e explicações forem esgotadas, aí a recuperação judicial pode ter espaço como uma última instância, uma última tentativa de solucionar uma controvérsia dessa. Portanto, ela é legítima, mas ela foi mal usada esse ano. A gente viu um número muito grande de recuperações judiciais, especialmente no Mato Grosso. No restante do Brasil foi bem menos, né? Que não seriam necessárias
poderiam perfeitamente ter sido resolvidas através dos credores sentando e entendendo uma situação momentânea, difícil nas margens, momentânea, difícil na produtividade, e isso poderia ter sido equacionado. Felizmente, não houve intervenções, o próprio governo interviu, chamando a atenção do CNJ, o CNJ acho que fez um trabalho também junto às primeiras instâncias, né? E a gente não viu aquele tsunami que começou a acontecer ali no Mato Grosso se espalhar para o Brasil inteiro. Claro que o 30/4, que é uma data bem simbólica para o pagamento da safra, dos compromissos da safra, o desse ano, 30/4, para muita gente virou 30/5, virou 30/9, talvez vire 30/4 do ano que vem. Não deu para pagar todas as contas onde houve quebra de safra, mas optou-se pelas negociações desses saldos não liquidados de uma forma mais amigável do que vamos dizer, o litígio via que, na verdade, recuperação judicial. O produtor rural em si, ele já tem uma legislação diferente, até porque a atividade em si é muito diferente, né? A gente fala, o produtor rural é uma usina sem teto. A céu aberto. Né? Então, olha quantas condições diferentes que tem. É clima, é enchente, né? A gente teve agora essa situação muito severa no Rio Grande do Sul. Sim, câmbio, né? Câmbio, tem toda aquela questão ali, mas até entrando para essa questão provavelmente das enchentes, assim, no Rio Grande do Sul, que até queria abordar contigo. O Rio Grande do Sul é um estado de referência, né, para o Brasil, na parte do agronegócio, né? Na parte de suinicultura, avicultura, tem uma produção de grãos, né? Soja, arroz principalmente, né? Qual que é o impacto, tu imagina, para o mercado as enchentes do Rio Grande do Sul podem trazer? Olha, Pedro, se a gente olhar no aspecto global e no aspecto mesmo nacional, o impacto é relativamente pequeno, tá? Claro que no Rio Grande do Sul ele é terrível, né? Fora a tragédia humana, a tragédia econômica e setorial, né, para o agronegócio é muito relevante, né? Mas se a gente pensar na safra brasileira, por exemplo, de soja, a gente estava estimando uma safra de 156 milhões de toneladas esse ano. No Rio Grande do Sul se perdeu entre 2 milhões e 2 milhões e meio de toneladas de soja que estava ainda no campo para ser colhida, né? Então, é uma redução pequena em relação à safra brasileira, né? Claro que lá no Rio Grande do Sul ela é mais sensível. Ainda há a possibilidade de a gente elevar esse número se a gente considerar as perdas da soja que já estava nos armazéns e os armazéns foram comprometidos pelas enchentes, né? Então, aí talvez tenha mais uns 500 mil toneladas, até 1 milhão de toneladas também comprometido. Mas o principal efeito das enchentes no Rio Grande do Sul não é tanto sobre a safra que estava finalizando a colheita, seja ela de soja. O milho teve um impacto muito pequeno, o arroz teve impacto, mas também relativamente pequeno, porque a safra, felizmente, já estava com mais de 80% da safra de grão já estava colhida. E não foi 100% do Rio Grande do Sul que teve... Foi 2/3 ali. Foi região da campanha não chegou a... Algumas regiões de forma mais dramática. Então, não tivemos assim, um comprometimento tão grande da safra. Agora, a consequência mais relevante é sobre logística. Então, assim, a quantidade de pontes, de estradas, né, de infraestrutura que foi danificada e que gera agora um caminho mais longo para você distribuir insumos. Por exemplo, Porto Alegre tinha uma participação relevante na distribuição de fertilizantes, né? Agora tem que ir tudo para Rio Grande, né? E Rio Grande vai ter que fazer algumas infraestruturas novas. Então, mesmo o trajeto dos portos até as regiões de produção tem que ficar mais longo, porque a estrada que funcionava não está mais funcionando. Então, tivemos também efeito importante sobre maquinário agrícola. Muita gente perdeu as máquinas, né, e não está em condições de usar para a próxima safra. Além daqueles casos mais extremos, não é um generalizado, mas de produtores que perderam a camada superficial do solo. Sim. Ou seja, ele perdeu patrimônio. Né? Quantos anos eles demoram para deixar a terra numa situação milhares, boa ali? Milhares, né? Na forma... A gente simplesmente... muitas fazendas se inviabilizaram, porque o solo, que é a camada superficial, que é o mais relevante, né, para a produção, foi lavado pelas águas e levado rio abaixo e muitas dessas áreas ficaram inviabilizadas. Então, assim,
a gente não saberá, no curto prazo, o tamanho do efeito das enchentes. A gente só vai saber disso ao longo dos próximos anos, né? O quanto isso vai modificar a dinâmica da produção agrícola do Rio Grande do Sul, não só agrícola, mas muitas cidades também vão ser deslocadas, né? Mas o efeito principal ele foi mais localizado. Ele não trouxe consequências, por exemplo, mudou o preço da soja no mercado internacional por isso, ou mudou a dinâmica de abastecimento no Brasil por isso. Mesmo no caso do arroz, não seria necessário, por exemplo, essa medida, na minha avaliação, estapafúrdia do governo de importar arroz com uma safra esse ano maior do que a do ano passado, mesmo com as perdas que ocorreram no Rio Grande do Sul, né? A gente exportou mais arroz em maio, né, do que importou, né? Então, assim, a gente tem excedente aqui, não precisava disso, só vai dificultar um pouco mais a recuperação econômica dos produtores que foram afetados, né? E criar um desestímulo para a próxima safra, né? A gente tem a impressão, na nossa vivência, que no setor do agro, as ferramentas de gestão elas já estão plenamente implantadas. Assim, as grandes empresas, sobretudo do setor, trabalham com padrões de excelência, e inclusive de ESG e tal, mas inclusive da governança corporativa. Na sua experiência como conselheiro, é assim mesmo que o mercado se posiciona? A gente sabe que existe, obviamente, uma diferença até nas regiões do país, a maneira como se distribui, né? Boa pergunta, André. A gente tem, sim, casos de excelência em governança, em gerenciamento de risco, né? Gente que faz planejamento, que estabelece políticas, né, para gerir as empresas com todos os riscos identificados, a matriz de risco bem feita, a materialidade dela bem executada e o estabelecimento de políticas de gestão, né, desse risco. Mas isso não é, infelizmente, a regra, né? Não é pequeno o contingente de empresas que já chegaram nesse patamar de gestão. Eu participo de pelo menos 5 grupos que produzem aqui diversas culturas aqui no Brasil e que têm governança estabelecida e essas regras estão escritas e praticadas, né? Lá você é membro independente dos conselhos. Exato. Eu trabalho como um membro independente de alguns conselhos aí de administração. Mas eu conheço também a realidade da agricultura, vamos dizer, ainda não sofisticada, né? Um exemplo da pergunta anterior que você me fez sobre recuperação judicial, por que não seria necessário entrar nisso e qual que é o motivo de muitas dessas recuperações judiciais? Não é só a quebra de safra ou o momento ruim de preços, é gestão, né? Muita gente fez investimento imaginando que o período de bonança cíclico, né, positivo, que a gente viveu, por exemplo, em 2020 e 2022, permaneceria imutável para frente. E tem muito produtor que se preocupa com o preço, né? Não com a margem, né? Não faz Os caras fazem a gestão pelo preço, não pela margem, e alavancaram demais, né? Então, um descasamento no fluxo de caixa ali, né, poderia ocorrer a qualquer momento, em função do tamanho dos investimentos que foram feitos. Então, houve Vamos para números. Nos últimos 5 anos no Brasil, nós crescemos a área plantada de grãos em mais de 10 milhões de hectares. Dá mais de 2 milhões de hectares por ano de crescimento nos últimos 5 anos. O volume de recursos que você precisa alavancar de capex para fazer isso, não só da aquisição das fazendas novas, mas o maquinário, o preparo do solo, o capital de giro que é necessário para tocar essas áreas novas, é gigantesco, né? Nós estamos falando de uma atividade de produção de grãos no Brasil que, em condições normais de temperatura e pressão, ela deixa uma margem EBITDA em torno de 15%, os melhores operadores chegam a 20%, né? Nós estivemos, durante um período, com essas margens em 40%, 45%, 50%. E muita gente acreditou que esse era o novo normal, esquecendo que estava numa atividade que é cíclica, né? E os contratos são sempre a longo prazo, os né? contratos, o investimento é a longo prazo, né? Você pega hoje uma terra, a maior parte das terras no Brasil hoje, se você adquirir pelo valor de mercado, o payback é 50 anos, né? É entre 30 e 50 anos. Então, assim,
tem que ter uma cautela na hora de você tomar um investimento de aumentar 50% a tua área ou ou dobrar a área plantada. Se você não tiver com uma equação de estrutura de capital bem planejada e um investimento com um risco bem administrado, você pode ter problemas significativos, né? Então, por que isso acontece? Porque nem todos têm essas políticas de gerenciamento de risco e de gestão equacionadas dentro das fazendas. E os negócios cresceram, né? Produtores que no passado recente, aí há 10 anos atrás, no Cerrado brasileiro plantavam 2.000, 3.000 hectares, estão plantando 8, 10 mil hectares, né? Uma fazenda de 10 mil hectares já é uma média empresa, né? Assim, É que eu brinco até a correlação, né? Que o nosso estado aqui ele tem a agricultura mais familiar, né? a mais do Brasil, né? Aqui acho que 90% das propriedades não passam de 50 hectares, E né? no Mato Grosso, né? As propriedades são muito grandes, né? Exatamente. Que eu brinco lá que para nós é grandes propriedades aqui, nós está lá para o Mato Grosso, a região parece que é sítio, pequeno, né? é É pequeno, pequeno, né? Tem essa Não, correlação. se você pegar... Mas o modelo nosso de distribuição de renda aqui em Santa Catarina ele é interessante na agricultura. Não, Sim, é muito mais estável e com a pequena escala, ela não impede que você acesse o mercado. Exato. Desde que você se coletivize, né? Se você faz a organização da cadeia em torno de cooperativas, e Santa Catarina é um exemplo disso, Por causa da Rio Grande do Sul, agricultura Paraná, familiar, até que a agricultura familiar de pequena escala consegue viabilidade desde que integrada às cadeias organizadas. As grandes indústrias também, né? Na área de laticínios, de carne de frango, Exatamente. tem outras áreas aí que a estrutura econômica dessa cadeia é de pequenas produções sendo compradas pelos industrializadores. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Eu não gosto nem um pouco dessa ideia de dividir a agricultura em duas, né? Tem a agricultura comercial e a agricultura familiar, né? Na verdade, o que existe, e pode ser um motivo de distinguir, é quem está integrado a cadeias produtivas modernas e quem está fora, Uhum. né? Não é a escala que determina o grau de sofisticação de modernidade, né? É gestão, a forma como você se associa, a forma como você acessa mercado, como você acessa tecnologia, como você acessa crédito. E as cadeias organizadas, elas têm uma participação aqui no Sul predominantemente através de cooperativas, né? Seja no fornecimento de insumos, seja no processamento e escoamento da produção, né? E, no entanto, a gente está tratando de propriedades que, do ponto de vista fundiário, são pequenas, né? Mas alcançam resultados magníficos, né? Resultados muito bons e o que o de André produção, falou. até que às vezes até a terra é uma terra mais difícil para ter manuseio, mas consegue ter resultados expressivos. Consegue ter muito resultado e, sobretudo, o impacto econômico e social, né? Isso. A gente tem economias aqui fortes e em todos os estados do Sul a agricultura e a agroindústria participam com uma parcela relevante do PIB que é gerado e ela é também difusora de estabilidade social, né? A gente tem a esmagadora maioria dos nossos agricultores, embora pequenos, aqui no Sul, eles têm uma vida digna, né? Próspera, eu diria, boa, né? muito boa, né? Então, essa distinção entre agricultura familiar é a coitadinha e a agricultura comercial é a tech, é a pop e é a tudo, né? Ela não é boa, né? Eu acho que até assim, o desenvolvimento até dos agricultores em si, quanto mais eles tomam medidas de formalidade, questão de contratos, eles vão se desenvolvendo cada vez mais e tem os grandes ganhos. Até o pessoal que foi desbravar o Mato Grosso, saiu do Sul, geralmente eram agricultores do Sul que foram para o Mato Grosso, um processo migratório, foram constituindo as cidades ali. Eles começaram a formalizar os contratos, desenvolver mais as áreas com base com o pé no chão. Que a gente está vendo agora uma parte migratória até para o Pará, para o Nordeste brasileiro agora, né, vindo nesse sentido, né? Exatamente. As expansões elas ocorreram em ondas, né? Mas a primeira foi uma migração aqui do Sul para Goiás, para Mato Grosso do Sul, algumas áreas de Mato Grosso, depois oeste da Bahia, sul do Maranhão, e continua, né? Hoje a gente está vendo turma chegando no Piauí, chegando no Tocantins, chegando no Pará, em Rondônia, né? Então continua acontecendo outras regiões do Mato Grosso, né? Como o Norte e o Vale do Araguaia, isso continua acontecendo. Só que agora a gente está tendo também uma mudança muito, muito importante, que é uma característica da agricultura brasileira,
que é única no mundo, é que o tomador de decisão está com a idade em queda. No mundo inteiro, o cara que é o agricultor é um cara na Europa com mais de 65 anos, nos Estados Unidos com mais de 60 anos e no Japão com mais de 70 anos, né? Aqui no Brasil, o tomador de decisão hoje dos negócios agrícolas está com a idade em torno de 40 anos e baixando, né? Era 45 há poucos anos atrás, agora é 40, daqui a pouco vai ser 30 e poucos. Então, isso é muito relevante, porque aquilo que o André perguntou, de como é que está a gestão, né? Essa nova geração é uma geração que teve, graças ao sucesso dos seus antecessores, a oportunidade de ir para a universidade. Muitos foram para pós-graduação, alguns foram para fora do país, né? Treinar, e, diferente do que acontecia no passado, eles voltam para os seus negócios familiares. O cara vai, sai, estuda, aprende, trabalha e volta para tocar o negócio da família, né? Que é uma coisa que não acontece no resto do mundo, só que ele volta com habilidades diferentes da que o pai meritosamente tinha e conseguiu transformar aquilo em patrimônio, só que agora o cara volta com a possibilidade de fazer uma gestão diferenciada. E essa preocupação com gerenciamento de risco, com governança, né, com formalidade, com compliance, ela está aos poucos entrando não só naquele topo da pirâmide das principais empresas do setor, que são as corporações, que são aquelas empresas que abriram capital, aquelas empresas que têm, né, a PJ-ação já é característica, né, já é uma PJ clássica, mas os próprios CPFs e os negócios estão organizados ainda em torno do CPF, passando a entender que esta modernização da gestão, que vem junto com uma série de compromissos que precisam ser assumidos e números que precisam estar transparentes para que permitam uma boa relação com toda a cadeia. Você não vai conseguir daqui a pouco se relacionar com o cara que compra a tua produção se você não tiver os teus números e os teus documentos e o teu compliance organizado. Não vai conseguir se relacionar com o mercado financeiro. Né? Propriamente isso, o crescimento tão grande, né? A gente vê, quanto mais estruturado, melhor gerido tiver as empresas, tiverem as propriedades, até o estudo propicia isso, né? Sim, sim. O estudo, ou o aconselhamento, através de consultores que possibilitem te encurtar a caminhada, né? A caminhada mesmo na área de vocês, né? Assim, eu vejo hoje as empresas, as famílias, né, agricultoras, se organizando do ponto de vista da criação das suas holdings familiares, né? Planejamento sucessório, trabalhando muito, vamos dizer, de forma mais responsável no planejamento financeiro, no planejamento fiscal, né? Para todo mundo, o manicômio fiscal que a gente tem no Brasil, agora vamos ter dois, né? Convivendo, a falta de um, vamos ter dois manicômios com a transição agora da reforma tributária, exige uma competência, profissionalismo, uma profissionalização que você não vai encontrar no cara que está preocupado em tocar a lavoura. Ele vai ter que ter lá um assessoramento jurídico, ele vai ter que ter um assessoramento contábil, vai ter que ter um planejamento tributário, né, para não incorrer em problemas que inviabilizem a empresa do ponto de vista de gestão, porque ele já tem tantas coisas para cuidar. Né? Passando da informalidade para a formalidade. Exatamente. Né? Então, nós estávamos falando aqui sobre o grau de informalidade e de um lado, todo incentivo para desburocratização, para também não sobrecarregar de custos o produtor, mas essa informalidade associada à falta de planejamento está do lado oposto do mundo novo, né? Que é um mundo que requer accountability, que requer formalização, que requer contratos, enfim. É essa virada que a gente vê que pouco a pouco vem acontecendo. Né? Vem acontecendo, André. Ela não está em todos os produtores, aquela pontinha da pirâmide já tem, mas ela é cada dia mais necessária. Né? Então, o que a gente está vendo de grande transformação é essa geração nova, né? Que é a geração aí dos 40 anos como tomador de decisão, mais preparada, ela entende a necessidade dessa modernização. Porque ela ouve esses caras, esses novos tomadores de decisão, eles ouvem
com muito mais atenção o que os bancos estão dizendo para eles, né? O que vocês, advogados, estão dizendo para eles, né? O que o contador dele está dizendo para Os ele. bancos puxam a Os formalização, né? bancos é que puxam a formalização. É claro que tem a Receita Federal, né, Pedro? Mas, Aham. mas não é esse o grande problema. O grande problema são, de um lado, o mercado financeiro, que cada vez é mais exigente na transparência e na possibilidade de checar os números e números verossímeis, né, e verificáveis, né? E também, do outro lado, as próprias cadeias organizadas produtivas, a indústria, os exportadores, quem compra a produção, né, desses agricultores, também exige essa formalização e exige cada vez mais a demonstração de que as boas práticas de gestão estejam sendo implementadas. Então, essa geração nova entende isso como necessário, da mesma forma como entende a necessidade de compliance ambiental, compliance Com a social, rastreabilidade, né? tudo isso. Rastreabilidade, certificações. Então, isso é um conjunto de coisas, André, que está acontecendo e que está migrando do topo da pirâmide ali para o meio da pirâmide e logo, logo vai chegar na base da pirâmide. Até na base talvez chegue antes do que o meio, porque na base tem as cooperativas, né, que ajudam a organizar os agricultores e dar escala para acesso ao mercado, mas também para acesso à tecnologia, formalidade, crédito, né? Então, essa é uma grande transformação que a agricultura brasileira está passando. Ela é meio silenciosa, né? É claro que a gente vê aqui e ali gente que se atrapalha, né, com isso, porque são muitas mudanças ao mesmo tempo, num negócio cujo ambiente tecnológico também exige uma atenção danada do produtor para ele não ficar desatualizado, e o próprio ambiente de mercado, né? A gente está no Brasil, né? Então o cara tem que estar preocupado com o câmbio num dia, com a taxa de juros no outro, com a inflação no outro dia, com a regra tributária que muda. Então é uma exigência cada vez maior aí do gestor agrícola, e eu não vejo outra saída a não ser você lidar com um número muito maior de pessoas que possam prover serviços, né? Sejam os serviços na parte produtiva, seja na organização da formalidade, né, e na formalização dos processos e dos números, seja na gestão mesmo, né, do negócio, né? Então, é engraçado que a agricultura vem lá da parte básica da mais simples economia, ali, né? né? Passa por um processo cada vez maior de industrialização, né? E chega aos serviços, né? Então, a cadeia do agronegócio ela vai se expandindo e vai abraçando a economia brasileira, né, nesses últimos Por isso que a gente anos. volta, são indústrias ao céu aberto, né, hoje em São, dia. E quem são. não for mais profissional, não vai conseguir os números melhores, né, não vai ter esse desenvolvimento mais rápido, vai aumentar o faturamento, né? E essa que não vai daqui a pouco conseguir comprar uma nova terra para Sim. expandir os negócios. A gente tem visto também muita questão de produtores do Sul indo para o Nordeste, né, tendo todo esse ciclo migratório. Então, acho que tem muito ligado ao estudo, ao desenvolvimento. É por isso, Pedro, quando você fala a Faria Lima descobriu o agronegócio, é verdade, dos 5, 6 anos para cá, a gente viu uma enxurrada de novos fundos, de novos, né, agentes buscando se aproximar e interagir com o agronegócio. Só que tem muita gente que não entendeu que não é, apesar de ser um negócio charmoso, com bons resultados, né, e que o Brasil é competitivo, ele é complexo, né? E essa complexidade não é só pela diversidade regional que a gente tem, de escala, né? É de padrão de gestão também. Então, muita gente entrou, mas não entrou profundamente, né, no entendimento de como funcionam esses negócios agrícolas. Por isso que a gente vê alguns fiagros aí com as taxas negativas, alguns FIDICs que o cara não pagou no 30 do 4 e o cara está sem entender até agora o que aconteceu, né? Então, é muito atraente, eu acho que tem que participar desse segmento, mas tem que entrar com profundidade na análise, porque as oportunidades do agronegócio são muito visíveis. Os riscos do agronegócio não são, né? Eles são muitos, são diversos e precisa de gente especializada para entender esses riscos, né? E saber medir, saber mitigar, né? Então, acho que é um aprendizado mútuo, né? Do mesmo jeito que os produtores estão aprendendo, né, a trabalhar com a Faria Lima, aprendendo a trabalhar com a indústria organizada, também nós vamos ver a mão contrária, que quem não estava próximo desse setor e quer se aproximar,
tendo que mergulhar e entender com profundidade todos os aspectos do negócio. Excelente. Tenho certeza que estamos concluindo este episódio com muito sucesso. Cumprimos exatamente aquilo que nós esperávamos. Uma aula, um panorama amplo e ao mesmo tempo profundo, muita densidade de informação. André Pessoa, meu muito obrigado a você e aos colegas da AgroConsult pelo seu tempo, pela sua participação aqui. Obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês aqui, André e Pedro, e ficamos à disposição para as próximas vezes, se vocês quiserem conversar sobre o agro, a gente está à disposição. Vai ser um prazer vir aqui novamente. Excelente. Obrigado, Pedro. Palavra final. Obrigado. Olha, foi um prazer, como o André falou, foi uma aula, né? Eu acho que é o quanto é importante a gente perceber a profissionalização, né? Ver a parte da consultoria e desenvolvimento, que o agro é tão importante para o Brasil, né? Representa tanto para o Brasil e por isso que a gente tem que tratar muito bem o agro, né? E o agro vai nos trazer cada vez mais frutos, né? Excelente. Então, com isso, nós vamos encerrar o nosso podcast, o MNcast, uma iniciativa da Sociedade de Advogados Menezes Nibur. Este episódio estará disponível, como os demais, no Spotify, no YouTube e outras plataformas. Muito obrigado